professor do Departamento de Microbiologia, Imunologia e Parasitologia da Faculdade de Ciências Médicas da UERJ e também estou na chefia do Laboratório de Bacteriologia Clínica do Hospital Universitário Pedro Ernesto. Bom, como é sabido, a fibrose cística é uma doença multissistêmica, mas o que traz a gente hoje aqui a nossa discussão é a capacidade que ela tem de afetar o pulmão, né? Está relacionado principalmente a uma infecção crônica. E essa infecção, ela se dá basicamente devido ao acúmulo de muco, né, que existe nas vias respiratórias, no pulmão, que leva a uma colonização e uma infecção por diferentes tipos de micro-organismos. E, inevitavelmente, a gente começa a pensar quem são esses micro-organismos. De certa forma, existe uma associação entre idade e tipo de micro-organismo observados nas secreções respiratórias desses pacientes. Numa fase inicial, numa fase de infância, a gente observa o isolamento no laboratório de Haemophilus influenza, que é uma bactéria, e também de uma outra, que é o Staphylococcus aureus. Com o passar do tempo, né, com o aumento da idade, a gente vê a presença de Pseudomonas aeruginosa, novamente o Staphylococcus aureus, mas dessa vez com uma característica de capacidade de maior resistência aos antibióticos. E com o avanço da idade, a gente começa a ver o surgimento de micro-organismos não comum em outras infecções, mas habitualmente observado nas infecções pulmonares dos pacientes com fibrose cística, que é um grupo de bactérias chamados de bastonetes gram-negativos não fermentadores, onde eu chamo a atenção para Stenotrophomonas maltophilia, a Chromobacter e as espécies pertencentes ao complexo Burkholderia cepacia. Para a gente entender quais são os micro-organismos presentes, é aconselhável que o indivíduo que convive com fibrose cística, ele faça um acompanhamento microbiológico a cada 3 vezes ao ano, pelo menos. O que significa isso? Ele coletar o material respiratório, escarro ou com o uso de suave, e levar ao laboratório para fazer a detecção de quais micro-organismos possivelmente possam estar presentes no pulmão desses indivíduos. Quando essa amostra chega no laboratório, essa amostra é cultivada em meios de culturas específicos, né? Então, funciona como se fossem meios de cultura para favorecer o crescimento bacteriano, para que o laboratório de microbiologia consiga entender quais são as bactérias presentes ali e também consiga, num momento depois, identificar quais são os antimicrobianos, quais são os antibióticos capazes de matar aquelas bactérias. Isso está relacionado principalmente a uma grande importância ao uso, né, de laboratórios com maior especificidade, laboratórios associados aos grandes centros, já que esses meios de cultura que eu acabei de falar são meios de culturas altamente seletivos, né, e específicos para esse grupo de micro-organismos que eu acabei de falar, que não são tão comumente empregados na rotina laboratorial. Daí a necessidade de a gente ter um laboratório especializado, com microbiologistas especializados, que consigam identificar e dar acompanhamento necessário para a liberação desses exames. Com relação ao tratamento dessas infecções, né, causadas por essas bactérias, por esse grupo de bactérias que eu falei, ele se dá basicamente com o uso de antimicrobianos. Normalmente esses antimicrobianos são utilizados de forma combinada, tem vias diferentes de administração, pode ser via oral, via inalatória, ou mesmo via intravenosa. Mas a escolha do antimicrobiano, bem como a via, é uma decisão do médico, né, que vai fazer uma avaliação clínica, também uma avaliação do resultado liberado pelo microbiologista, para fazer a escolha do melhor antimicrobiano. É importante salientar, se esse tratamento for de segmento ambulatorial, que o paciente ele siga rigorosamente a dosagem prescrita pelo clínico, bem como não adiante nem atrase o horário de cada entrada do antibiótico. Com relação à fonte desses micro-organismos, de uma forma geral, elas são de origem ambiental, são micro-organismos que a gente encontra com ele no nosso dia a dia. Mas a gente não pode descartar a possibilidade também de algumas espécies dessas que eu falei para vocês terem a capacidade de serem transmitidas de um indivíduo para o outro. Daí a necessidade, algumas vezes, você ter grupos selecionados, segregados para o atendimento clínico, né? Dependendo do perfil microbiológico do paciente, ele não pode ter um dia específico para atendimento nos respectivos centros de referência. Com relação aos cuidados que devem ser adotados para evitar a aquisição desses micro-organismos,
Eu sou capaz de dizer que a pandemia de Covid-19 vem ajudar muito a gente, né, com algumas medidas que a gente adota no dia a dia, mas são medidas universais. Mas eu posso chamar a atenção aqui, por exemplo, do cuidado que a gente deve ter com os nebulizadores, né? Então, volto a falar da Pseudomonas aeruginosa, que certamente é uma das espécies mais faladas nesse grupo, nessa secreção desses pacientes com fibrose cística. A necessidade que a gente tem, da atenção que a gente tem que dar de higienização desse material. Então, isso deve ser feito a cada uso. Então, a gente precisa desmontar, lavar em água corrente com água e sabão e depois fazer uma desinfecção com álcool 70 ou peróxido de hidrogênio. Depois dessa etapa, é interessante a gente fazer uma secagem. Essa secagem pode ser com papel toalha ou mesmo com algodão. Disso tudo, eu posso dizer que uma mensagem que a gente pode ficar é que é possível conviver, é possível viver com fibrose cística, né, e ter uma excelente qualidade de vida. Um abraço a todos.